Olá, bem-vindos ao Calma no Caos e ao nosso bate-papo, onde a gente traz ferramentas simples e fáceis de implementar no dia a dia para te ajudar a encarar o caos da vida real. E hoje a gente vai trazer qual é o grande segredo para produzir mais e fazer menos, otimizando o foco, a concentração e melhorando a nossa performance cognitiva. Bom, olá, eu sou a Guta, eu sou médica e apaixonada pelo tema de performance mental. Eu sou Carol Arslanian, executiva de marketing, certificada em Health Coach integrativo e uma interna investigadora sobre resiliência mental. Vamos falar um pouquinho do mundo digital que é hoje e como as distrações e o volume de conteúdo que a gente recebe no dia a dia acaba sendo a moeda mais valiosa. E aí, qual que é a consequência disso? É a multitarefa, né? Ou em inglês, né? O termo multitasking, ele se tornou quase que uma norma da nossa cultura, do nosso dia a dia, e se tornou, eu diria, quase que um sinônimo de produtividade. Olhando de fora, né? Mas eu acho que é exatamente essa... As pessoas parecem que querem mostrar muito que estão sendo produtivas. Então, estão sempre online, estão sempre postando alguma coisa, ou até em empresas, eu imagino que seja uma situação de eu respondo um e-mail rápido, ou seja, eu sou responsável e sou produtivo nessa empresa. Quando, na verdade, na realidade, isso não quer dizer nada. Eu acho que cada vez mais já estão saindo vários livros e pessoas que dominam esse tópico, eles mostram que a ideia de fazer 1, 2, 3 atividades ao mesmo tempo, ela gera ansiedade, a pessoa não consegue entrar fundo nos temas e fica com conhecimento e também com uma base muito superficial de qualquer assunto. Então, acho que a questão da produtividade, hoje em dia, ela está começando a ser... Esse mito está começando a ser quebrado. Então, aqui a gente vai falar sobre o Dr. Cal Newport, que ele é PhD de MIT e professor da Universidade de Georgetown, e ele é o grande guru no tema de produtividade. E ele traz um conceito chamado Slow Productivity, que é a produtividade mais lenta, que é um pouco o que você está trazendo, que vai contra essa ideia de fazer multitarefas ao mesmo tempo e achar que você está realmente produzindo mais. E é engraçado porque a gente não para pensar o que é esse conceito e essa norma de multitarefas faz para o nosso cérebro. Qual que é o impacto disso para o nosso cérebro? É engraçado porque a gente, eu acho que coloca muita atenção no corpo. Então, a gente sabe que eu preciso me exercitar para eu me sentir mais forte, eu preciso comer bem para eu ter mais energia, mas a gente esquece do nosso cérebro. Eu não. Mas sim, de uma maneira geral, as pessoas esquecem, não dão tanto valor quanto deveriam. A gente esquece, né? Qual que é o impacto do meu dia a dia, de como eu penso, de como eu trabalho pro meu cérebro? E a verdade é que a gente tem ferramentas muito simples que a gente vai falar hoje de como otimizar a nossa função cognitiva, né? E realmente usar isso como um superpoder. E eu realmente acredito que quem tem a habilidade e já usa essas ferramentas para melhorar a performance cognitiva, tem uma vantagem competitiva hoje. É quase que essa pessoa tem um superpoder, né? Que é um segredo ali, que ninguém sabe muito bem o que ela tem, mas ela é uma pessoa que às vezes você olha e fala, nossa, como é que essa pessoa é tão produtiva? Como é que ela entrega um trabalho, talvez, com tanta qualidade em pouco tempo, que é um pouco o que você falou, né? A questão dos e-mails, de você estar trabalhando talvez até tarde, aquela sensação de que, nossa, eu fiz muito hoje, mas o que você realmente concluiu hoje? Será que você concluiu um trabalho de qualidade? Então, aqui a gente quer desmistificar um pouco esse conceito de produtividade. O que isso quer dizer? O que é interessante é que, cada vez mais, agora, está sendo provado que cabeça não é separada do corpo, né? Assim, de uma forma que tem... como a gente lida com os nossos pensamentos, com a parte cognitiva, como a gente trata o nosso cérebro, a nossa parte de consciência, de cognição, enfim, isso tem impacto direto também no corpo e vice-versa. Então, e aí que tudo começa, né?
Porque a produtividade, não adianta nada você estar bem fisicamente, mas mentalmente não. Primeiro que isso é muito difícil de acontecer, porque mentalmente, a fadiga mental, por exemplo, ela vai diretamente afetar o corpo. E o corpo também, se você é uma pessoa que não consegue fazer, não tem tempo para fazer exercício, não tem basicamente assim, ó, se você não faz muito exercício, se você não faz exercício físico, o seu fluxo sanguíneo para o cérebro diminui, ou melhor, não é tão otimizado, então a sua parte cognitiva não é tão otimizada. E sabe o que eu acho legal? Que eu, por exemplo, eu lido com doença, né? E aqui eu tenho oportunidade de o que eu faço? Normalmente eu lido com a doença, então eu tento trazer a pessoa para um nível normal, digamos assim. Se a gente pensar num desenho, assim, tem o 0 e tem a pessoa doente. Então eu vou tentar otimizar, ou seja, fazer com que essa pessoa ela volte para a estaca 0 ali na parte mental, de produtividade e tudo mais. Agora, por que não usar essas ferramentas para uma pessoa que partiu do 0? Porque daí ela vai lá para cima. Na parte de otimização de produtividade, de cognição, de foco, de atenção, de menos fadiga mental. Então, acho que a gente podia começar falando, sabe, do que? Da atenção. Porque se eu explicar um pouco como é que funciona a atenção, a gente vai conseguir desenvolver algumas explicações para as ferramentas que a gente preparou aqui, né? Então, vamos lá, atenção. A atenção, de uma forma simples, pode ser dividida em duas palavras. Isso aqui não é parte científica, tá? Existem outras palavras, mas eu achei que ia complicar muito, então eu tentei facilitar. E aí, acaba que, assim, a atenção, a gente pode dizer que existe atenção voluntária e atenção involuntária. O que você entende, por exemplo, por atenção voluntária? Com muita intencionalidade. Exato. Né? Então, se eu quero chutar uma bola, sair para correr, eu tô fazendo isso com muita intenção. Agora, isso na parte mental eu quero ler a página desse livro. Então, a pessoa se propõe a ler a página do livro, ela consegue ler a página do livro, ela consegue entender o que está escrito, ela consegue compreender e sem ter sofrido qualquer outra influência na parte de atenção, ou seja, conseguiu começar e terminar o que ela queria fazer, qual o objetivo dela. E aí tem a atenção involuntária, que é aquela que a pessoa está lá lendo a página do livro, de repente despenca uma prateleira aqui do lado. Bruf, caiu. A atenção dela, ela vai ser involuntária. Ela não escolheu prestar atenção naquela prateleira que caiu, mas é como se fosse uma forma automática do corpo reagir. Então, diretamente, a atenção muda, deixa de ler a página do livro e presta atenção no acidente, na prateleira, enfim. E aí começam as questões, né? Cada vez que a gente muda de atenção, a gente gasta energia. O cérebro precisa de energia para fazer esse tipo de transação. Então, de transição. Então, imagina no dia a dia de uma pessoa que trabalha com o e-mail aberto, o WhatsApp aberto e precisa fazer um relatório. Ela começa a fazer o relatório e, de repente, a prateleira cai. Vem uma mensagem de WhatsApp aqui. Então, olha a quantidade de energia que vai ser gasta. Ela olhou, será que eu tenho que responder? Será que eu não tenho que responder? O que será que eu preciso fazer em relação a essa mensagem que veio aqui? E aí, já gastou energia. E aí, depois, para voltar à tarefa que ela estava fazendo, ela vai gastar mais energia ainda. E ainda tem um tempo, né, que demora para a pessoa engatar de novo na concentração de fazer o relatório. Exato. E aí eu acho que é importante também comentar, pegando um gancho nisso, que eu acho fundamental, como é que o nosso cérebro humano funciona? Eu acho que é exatamente isso que você está explicando. A gente sabe que o nosso cérebro humano, ele tem uma capacidade limitada de atenção, que é exatamente o que você está explicando. A gente sabe que a gente não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona em série e não em paralelo. Quando você está dirigindo e escutando música, tudo bem, isso aí você consegue fazer ao mesmo tempo, porque você está fazendo isso no piloto automático. Então, eles explicam que quando você junta duas tarefas, que uma delas você faz no piloto automático, ali, como escutar música, né? Você consegue fazer duas funções ao mesmo tempo. Inclusive, existe uma ferramenta para tipos de pessoas
que é justamente fazer alguma coisa para otimizar a concentração. Então, tem gente, por exemplo, que consegue se concentrar, raciocinar, pensar muito melhor quando está fazendo alguma coisa física, quando está em movimento. Tem outras pessoas que precisam de trabalho manual e aí melhora também a capacidade de concentração. Então, você vê, é uma coisa... É uma coisa... Eu adoro, né, esse tema, mas é uma coisa, assim, bem complexa, mas que dá para ser simplificada. Exato. E é que nem, por exemplo, eu acho que o exemplo que você está dando também é fazer reunião andando, né? Que é muito saudável. E você consegue fazer isso ao mesmo tempo. Por quê? Andar já virou automático pra gente, pro nosso cérebro humano. Agora, responder um e-mail, transitar entre responder um e-mail, falar com alguém, ou responder um e-mail enquanto eu tô, talvez, no call, vendo uma apresentação, não é possível. A gente acha que está sendo inteligente, que está sendo smart, que está sendo produtivo naquele momento, porque eu estou respondendo um e-mail e assistindo uma apresentação ao mesmo tempo, eu estou otimizando o meu tempo. A gente não está otimizando o nosso tempo, porque alguma coisa vai faltar ali. Ou eu vou responder muito bem o meu e-mail, ou eu vou escutar aquela apresentação. E é até engraçado um estudo que a gente depois coloca na referência, um estudo internacional que foi publicado, comprovando que, em média, a pessoa... ela verifica e-mails uma vez a cada 5 minutos. Olha que louco. Isso? No trabalho. Olha que louco, Guta. Ou seja, a gente está perdendo tempo demais no e-mail, mas aí já é uma outra conversa. E que demora, em média, 64 segundos para aquela pessoa retomar para a atividade anterior depois que ela verifica o e-mail. Então, exatamente o exemplo que eu dei. Mas essa é uma pessoa bem... Talvez até bem avançada, né? Então, 64 segundos é a média, né? Então, olha só o tempo que a gente gasta né, com essa transição entre uma tarefa e outra, né? Eu diria que é bem mais que isso, sabe? Porque, tô falando assim, talvez esse estudo seja baseado em profissionais que estão ali no dia a dia no trabalho, né? Então, um ambiente meio que controlado. Mas pensa você, a gente, quando a gente tem que, por exemplo, entrar num assunto que é um pouco mais profundo, mais complexo, existe sempre aquela friction, né, inicial ali, do tipo, nossa, essa cadeira não tá boa, isso aqui tá estranho. E para mim, eu entendo que isso seja o quê? Uns 15 minutos. Aquele desconforto do, tô fazendo uma coisa que eu não quero fazer, mas depois que passa aquilo lá, daí sim entra não é estado de flow, mas é uma coisa mais, você consegue realmente entrar na profundidade do tema, do assunto, da tarefa em questão. A concentração, você entra no foco. Sim. E aí eu tenho essa coisa com o WhatsApp. O WhatsApp toda hora é mensagem. Mensagem. E aí eu sou odiada não, mas assim, as pessoas cobram que eu não respondo WhatsApp, que eu demoro muito para responder WhatsApp. E aí eu tenho um combinado com meus pacientes, que é o seguinte, é muito importante, você me liga, telefone. Porque eu não consigo ficar com o WhatsApp à disposição o tempo todo, o dia inteiro. Eu não consigo, isso me faz um mal. E eu já percebi isso faz bastante tempo. Então, e eu vejo que as pessoas não estão tendo esse clique, sabe? E aí começam os relatos de estresse, ansiedade, burnout, tudo isso por quê? Porque, gente, cadê o tempo da pessoa ficar tranquila, sem receber informação e cobrança? Porque eu vejo oi, tudo bem? Como uma cobrança do tipo, eu tenho que responder. Tudo bem? Sim, tudo bem. E aí o WhatsApp tem essa característica de serem conversas, mini frases, né? Então, oi, tudo bem? Aí responde, oi, tudo? E você? E daí vem o outro. Aí não sei o quê. Então, assim, olha o tempo que demora para engatar no assunto mesmo. Então, uma coisa que a gente faz, que desde que a gente começou a conversar, eu percebo isso, que a gente tem os horários um pouco diferentes. E eu acho muito bom, porque daí eu espero para sintetizar a minha ideia, e aí eu tento escrever, sei lá, em 1, 2 parágrafos, e aí eu mando. E eu sei que vai demorar para você responder, mas e tudo bem, né? Ótimo! E tudo bem. Porque eu sei que quando você responder, você vai ter lido com atenção, você vai ter pensado no assunto, e aí você dá a resposta. Então, assim, a gente funciona muito bem dessa forma, né? Mas eu posso contar 3 pessoas, talvez 3 amigos meus que funcionam dessa forma. Mas a verdade, Guta, é que
Se a gente não bloqueia o nosso tempo, se a gente não protege o nosso tempo, para a gente conseguir produzir mais, para a gente conseguir ter mais foco e atenção naquela tarefa que a gente está fazendo naquele momento, outras pessoas vão ditar as nossas prioridades, vão controlar o nosso tempo, que é exatamente isso que você está falando. Então, quando eu recebo um áudio de WhatsApp, se eu não tô pronta e se eu não tenho tempo suficiente para escutar o áudio e responder, eu não escuto aquele áudio. Porque se eu escutar aquele áudio e não conseguir responder naquele momento, depois de 2 horas eu vou ter que escutar o áudio de novo, pela segunda vez, perdendo meu tempo, para poder responder, né, com mais intenção. Isso se você lembrar, né? Porque já está como lido, então... Então, eu acho que é disso que a gente está trazendo hoje, e é essa ferramenta que a gente quer trazer hoje, que é como que a gente elimina a multitarefa para a gente conseguir produzir mais, né, em menos tempo e conseguir aumentar a concentração, o foco. E eu acho que uma grande dica para a gente conseguir eliminar ao máximo possível a multitarefa é realmente fazer um jejum de distrações. Né, que o Dr. Cal Newport traz muito isso, que é o jejum, né, brincando aqui, que nem a gente faz jejum de comida, fazer um jejum de redes sociais, de notificações. Então, como é que a gente consegue eliminar o máximo possível de notificação de e-mail, de notificação de WhatsApp, de notificação do Insta, das redes sociais, da gente conseguir silenciar o nosso telefone ao máximo possível. Então, o que ele sugere? Que a gente consiga bloquear pelo menos 3 horas naquele dia para a gente fazer um trabalho profundo, né? De algum tema que é uma prioridade para a gente naquele momento. E naquele momento é colocar o telefone em modo avião, se conseguir, ou tirar do quarto, realmente silenciar as notificações para que você consiga realmente fazer o deep work, que ele chama, né? Esse trabalho profundo. Silenciar, e aí eu acho que cada um tem que adaptar à sua necessidade. Então, por exemplo, eu não posso silenciar o meu celular 100% durante 4, 5 horas. Então, eu tenho esse combinado com meus pacientes, que se eles precisarem, eles vão me ligar. Então, como é que eu configuro o meu telefone? Não recebo nenhuma mensagem de grupo, então já está no automático, que eu não recebo mensagem de grupo. Assim, a notificação, sabe? E aí, na conversa individual, lá, você sabe que dá para selecionar, né? Quem que você quer que seja notificado e quem não. E aí, o que eu acho que é muito interessante é cortar o WhatsApp. Então, esse negócio de, se você quer falar comigo, você ligue pelo número, antigamente, sabe? Pela linha mesmo, linha de celular, sei lá como é que fala... como é que é o nome disso, mas é pelo número que tem que digitar lá o DDD, não sei o quê, sabe? Não ligação do WhatsApp, porque meu WhatsApp ele não faz barulho. Ou seja, eu fico tranquila sabendo que se realmente a pessoa precisar, ela vai ter como me encontrar. E posso falar, as pessoas são raras às vezes que fazem isso, porque a coisa do imediatismo é muito grande hoje em dia. Então, se a pessoa precisa fazer um trabalho um pouco maior de não só mandar uma mensagem ou não só ligar pelo WhatsApp, eu acho que a pessoa ela dá uma avaliada, será que eu preciso disso? Mesmo vou sintetizar com a minha necessidade para quando eu pegar no telefone, falar e ser mais objetivo, né? Uma outra ferramenta que eu acho que eu não uso, mas existe, é uma possibilidade, é fazer as mensagens automáticas, né, Carol? Então, sei lá, você quer bloquear 3 horas. Aí a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp... automaticamente vai sair a mensagem. Olha, durante 3 horas não estou disponível. Se for urgente, manda um e-mail, fale, ligue, ou enfim. Acho que a pessoa tem que desenhar a melhor maneira adaptada à profissão, às demandas, do dia a dia. Mas então, a ideia é essa, é você ficar tranquila, sabendo que você pode, se precisar, se for uma urgência, você vai ser encontrada. E também você está dando uma satisfação, porque hoje em dia, simplesmente não responder é falta de educação. É visto por muita gente como falta de educação. Então, não adianta só bloquear e falar, agora você é egoísta, individualista, vou bloquear e pronto. Não, o mundo não está assim. A gente tem que ter um pouco de pé no chão, né? Não adianta, mas é que eu sou contra o WhatsApp. Bom, esse problema é seu. Você vive num mundo que tem WhatsApp e se você simplesmente não responde um familiar ou uma
pessoa do trabalho, isso é visto talvez como uma coisa ruim. E você pode também explicar para as pessoas, né, os seus amigos, os seus familiares, que talvez você demore um pouco para responder, porque você quer estar 100% presente para responder para aquela pessoa. Eu faço isso. Eu, às vezes, demoro para responder uma amiga minha, né, alguma coisa que eu sei que não é urgente, mas eu falo para ela, olha, amiga, demorei para responder porque eu queria estar 100% presente para responder a sua mensagem. E tudo bem, né? E tudo bem. E é o que você falou, Guta. Se for urgente, a pessoa vai te ligar e você vai ficar sabendo, né? Então, o telefone está aí com tecnologia exatamente para nos ajudar. Que nem, por exemplo, o limite de tempo que a gente pode colocar para acessar as redes sociais. Eu faço isso com o Instagram. Eu coloco ali um limite de 10 minutos por dia, que eu acabo estourando, né? Às vezes eu tenho a opção ali de... É que você trabalha com isso, né? É difícil. Exato. Então, assim, se eu estourei o tempo, pelo menos o telefone me avisa, olha, você já consumiu 10 minutos nas redes sociais hoje. Você quer continuar nas redes sociais? Isso é uma opção que tem no próprio iPhone, né? No próprio iPhone. Na É configuração. super fácil configurar. Então, essa é uma configuração que eu faço para me ajudar e para, pelo menos assim, se eu quero continuar nas redes sociais, eu já sei que eu já, digamos, investi 10 minutos do meu tempo nas redes sociais. Então, é uma forma, eu acho que simples da gente harmonizar um pouco essas distrações, né? E até o que o próprio Cal Newport fala, que esse jejum, né, das redes sociais, esse jejum de distrações é importante também porque nos dá um pouco mais de resiliência. E o que ele quer dizer com isso, né? Então, aqui eu dou um exemplo que acontece às vezes comigo. Eu tô, sei lá, na fila do supermercado. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você tá ali numa fila, não tem nada para fazer, não tem o que olhar. Você pega o celular, né? E o celular acabou virando o cigarro do não fumante. Essa é a verdade. O que eles dizem, né? Que naquele momento, se você consegue, em alguns momentos, não pega o celular. É importante a gente aprender a viver no tédio. É importante a gente aprender a viver sem distrações. E por que não ficar naquela fila sem fazer nada? Apenas presente naquele momento. Observando o mundo. Observando o mundo, exato. E o que isso ajuda? Isso ajuda a gente a criar mais resiliência. Isso nos ajuda a conseguir focar por mais tempo. Sabe o que ajuda também, eu acho? Ajuda muito a percepção de tempo. Porque quando tá no celular, fazendo coisas que não são objetivas ou meio perdido ali, vai de um lugar para o outro, né? O tempo passa muito rápido e, de repente, cadê? Acabou o dia. Então, esse trabalho de ficar presente no momento, numa situação que não é tão convidativa no primeiro momento, que é ficar na fila, é que eu acho interessante, que eu fico olhando as pessoas, comportamento e tal, mas se uma pessoa não tem esse interesse, ela fica lá na fila só esperando, e aí o tempo começa a render, sabe? Exato. E aí, nesse momento, também você olha para o mundo na sua volta e você percebe que está todo mundo no seu mundinho digital individual, né? Dá um pouco de aflição, dá uma certa aflição, mas eu acho que te acorda para a vida, né? Sim. Você acorda um pouco mais para a vida, te dá ali um momento de presença. Então, é um desafio que às vezes eu tento fazer, nem sempre, mas porque às vezes realmente você está na fila, você quer resolver uma coisa rápida, é interessante. Mas, de vez em quando, eu me pego com o celular, eu falo, não, eu vou guardar o celular, eu vou simplesmente sentar agora e esperar, né? Sabe que tem um podcast do Huberman com o Cal Newport, que eu estava escutando, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Que ele falou que, eu não lembro exatamente os detalhes, mas acho que foi feita uma comparação, não sei se chegou a ser um estudo, que ele fez esse experimento de tirar as redes sociais e mídias das pessoas. E aquela pessoa que fala, não, realmente eu não quero, tinha intenção de não usar, foi a que não conseguiu. Por quê? Porque aquele que não tinha intenção de usar, que sabia que ia ser muito difícil não tirar as mídias sociais, essa pessoa ela tentou substituir o tempo das mídias sociais com alguma atividade importante para ela. Então, esporte, socializar. Tem que existir alguma coisa que vá... como se fizesse uma troca, sabe? De um tempo gasto em vão para alguma coisa que tem um significado e uma importância. Eu já penso direto na saúde mental. Então, o que eu acho que é interessante? A pessoa vou fazer o jejum de tecnologia, enfim. Tá bom, mas aí você vai fazer o quê com o seu tempo? Porque as pessoas têm que reaprender a viver o tempo.
a ficar olhando para a lareira e conversando com os familiares, ir ao cinema, fazer... Então, assim, eu acho que é importante também, a gente tem que... Aqui, né, nesse nosso bate-papo, a gente tem que trazer para a realidade, pé no chão. Não adianta a gente chegar na teoria e na utopia de que vamos viver muito bem sem tecnologia. Não, não é isso. A gente já está meio condicionado a viver num ritmo diferente. Então, para essa troca dar certo, eu acho que a gente tem que ter esses mecanismos de substituição, mas aí vamos escolher uma coisa que seja satisfatória, que seja uma coisa que dê, não uma felicidade imediata, mas que dê aquele senso de realização mais profundo, sabe? Perfeito. E aí eu acho que são escolhas e são mini hábitos, né? É como que a gente faz uma pequena mudança na nossa interação com as redes sociais, com a tecnologia, que pode diminuir o custo mental dessas distrações, né? Que a gente sabe que as distrações vão acontecer, é o mundo real de hoje, mas como que a gente faz uma pequena mudança, né? Para trazer a gente um pouco mais presente, para realmente diminuir esse custo mental de você ir do WhatsApp para responder um e-mail e para entrar talvez numa reunião ou até para falar com seu filho, Sim. né? Como é que a gente diminui esse custo mental dessas multitarefas, né? Então, eu acho que aqui é outra dica que é super importante para nos ajudar a eliminar essa multitarefa, é o que eles chamam de time blocking, que é você ser guardião do seu tempo. É você, ao invés de depender de listas de tarefas, é você literalmente bloquear o seu tempo na agenda. Na agenda mesmo, né? Ali, visualmente. Então, sei lá, das 2 às 5, tá bloqueado ali. Não, tá bloqueado, mas não significa que tá bloqueado para não fazer nada. Não é isso. Está bloqueado para fazer alguma coisa muito importante sem distração. É isso? Exatamente. É para tirar as suas prioridades do papel e colocar em ação. Porque o que acontece? A gente vai lá, faz uma lista de prioridades para aquele dia. Mas a gente depois, chega no final do dia, a gente percebe que a gente não concluiu nada. E por quê? Concluiu 1 e 2 de, sei lá, 20. Pode dar a sensação de que não fez nada. Né? Talvez porque a gente estava multitasking, né? Talvez a gente não foi muito produtivo naquele dia. Ou talvez eu esqueci de que quando eu coloquei as minhas 3 prioridades na minha lista, eu esqueci que na minha agenda eu já tinha 3 reuniões marcadas. Eu já tinha marcado uma consulta para ir no final do dia. Eu esqueci que eu ia pegar, talvez, o meu filho no colégio. E eu esqueci que eu tinha marcado um jantar. Tô aqui inventando. Então, como que a gente tira essas prioridades da lista e coloca elas literalmente na nossa agenda? Por quê? Muitas vezes a gente vai perceber que a gente não vai conseguir fazer aquelas 3 coisas. Não, Carol, muitas vezes não. Acho que ali, essa lista de tarefas, ela é eterna, ela é constante e ela se alimenta, né? Porque quando que você vai falar, olha, minha lista de tarefas que eu tenho para fazer da vida, acabou. Não acabou, porque a gente está vivendo constantemente e aí as novas demandas estão surgindo. E por isso, então, quando você coloca na agenda e faz esse time blocking, você percebe que, opa, eu tô com pouco tempo para as minhas prioridades, porque nesse meu dia eu tô com 5 reuniões, eu tô com a minha tarde bloqueada porque eu preciso né, ir no colégio do meu filho. E aí o que você faz? Você vai remanejar o seu tempo para poder priorizar aquelas 3 coisas que você sabe que são super importantes. Ou você vai postergar, ou você vai delegar. Mas é importante tirar as prioridades do papel e colocar realmente na agenda. Então, eu acho que o time blocking é essencial para a gente realmente ser guardião do nosso próprio tempo. Porque, de novo, se a gente não controla o nosso tempo, outras pessoas vão fazer isso para a gente. E aí aqui eu acho que uma última dica muito legal também do Dr. Cal Newport que ele traz, ele chama de Active Recall, ou recordação ativa. Que aqui a gente está falando muito, né, Guta, de foco, de concentração. Foco e concentração é muito importante, principalmente quando a gente está aprendendo algo novo, quando a gente está estudando algo do zero, quando a gente precisa talvez lembrar talvez de um tema para apresentar para um grupo, né? E ele fala muito de como que a gente consegue otimizar o aprendizado, otimizar a retenção daquele conteúdo. Então, ele dá aqui umas dicas incríveis, que a gente aqui está usando com os nossos caderninhos físicos. E ele dá muita dica de que quando você precisa aprender alguma coisa ou reter um conteúdo, nada melhor do que um caderno físico ou do que uma boa lousa, para você reter aquele conteúdo, versus, por exemplo,
você pegar um iluminador, né? Ficar E grifando. ficar grifando, ou até escrevendo ali no computador, ou no seu celular, ou no iPad. Por quê? E aí eu achei o porquê muito interessante, porque ele explica que quando você escreve num caderno ou numa lousa, então, que nem, por exemplo, um professor no meio de uma aula escrevendo numa lousa para os seus alunos. O cérebro entende que naquele momento tem um nível de comprometimento e um nível de seriedade muito maior quando você escreve num caderno físico, numa lousa, porque é como se você estivesse colocando aquele tema para fora, para o público. Você precisa pensar em como. Você tem que pensar, você tem que entender o que você está estudando, porque o espaço de uma lousa, por exemplo, é limitado. Então não adianta só ficar no copia e cola, né? Escrevendo. Então, eu acho que é aí que vem o tchan. Você tem que ler, entender o que foi dito, ou seja, você tem que ter aprendido o conceito para conseguir passar de uma outra forma. É como se você estivesse ensinando para outra pessoa. Os professores sempre falam que eles aprendem muito nas aulas, porque essa coisa de aprender, reter e conseguir passar para o outro é a melhor forma de aprender, realmente. Porque você só consegue passar para o outro se você entender o que você estudou, né? Diferente de grifar. Você pode ter grifado, no momento fazia sentido, mas e aí? E ele fala que é uma atividade muito penosa. Que não é uma coisa fácil de fazer. Gasta a cabeça, assim, sabe? É uma coisa que gasta energia mental. Mas que otimiza porque é uma coisa que você poderia ficar 8 horas estudando, você consegue fazer em 2. São 2 horas intensas, realmente de trabalho cognitivo ali, de parte mental, de esforço, mas que faz com que realmente aprenda. E tem todo um processo, né? E aí, como que a gente talvez otimize o tempo? Porque realmente, escrever no caderno é trabalhoso. Mas aqui é até eu acho que até parte do processo aqui do podcast, né? Que a gente faz as pesquisas do tema, a gente decide o tema em conjunto, né? E aí a gente faz a nossa própria pesquisa para a gente realmente ter um roteiro aqui bacana para o podcast. Como é que eu faço, né? Eu utilizo uma ferramenta super conhecida de produtividade chamada Evernote. E eu sei que você também adora essa ferramenta. Já compartilhei com você, não compartilhei um caderno, uma pasta. Isso, exato. A gente fica trocando notas. Essa ferramenta Evernote, eu amo, amo. Por quê? Como é que eu utilizo ela? É uma ferramenta onde você tem o seu calendário, você tem a lista de tarefas e você tem os seus cadernos virtuais, onde você escreve notas e é um espaço ilimitado. Ali é um momento onde, durante a minha pesquisa, eu vou escrevendo os temas, eu vou escrevendo ideias, eu vou anotando, assim, às vezes no meio do dia eu tive uma ideia, eu vou lá, entro no meu celular, que você pode entrar pelo celular ou pro computador, eu entro no celular e já anoto aquela ideia para tirar da minha cabeça, para não esquecer. Mas quando eu tô pronta para estudar profundamente aquele tema ou para reter aquele tema, e tornar aquele tema mais simples, para a gente poder trazer realmente aqui os temas de uma forma simples, para a gente né, realmente praticar isso de uma forma fácil no dia a dia, é o momento que eu pego o caderno. E aí eu vou para o meu caderno e eu organizo aquele tema, escrevo tudo no caderno e a retenção daquele conteúdo é outra quando você passa para o caderno. É um processo que ele faz também, porque ele é escritor. E ele fala de ter um caderno que seja um caderno, não precisa ser necessariamente caro, mas tem que ser alguma coisa especial, que você trata com carinho, você não vai escrever qualquer coisa ali, você vai... exatamente o negócio das mensagens de WhatsApp, que eu acho que quando... se você, por exemplo, se limita a, não, vou escrever um parágrafo só para falar o que eu quero falar para a pessoa, você tem que fazer um trabalho mental de... Peraí, deixa eu pensar o que é, o que eu quero, como é que eu vou passar isso para a pessoa. Diferente de, oi, tudo bem? O que você acha de não sei o quê? Aí a outra pessoa responde, daí a gente manda não sei o quê. Então, assim, você entende? É tipo ficar grifando, você vai batendo um papo, mas não chega a conclusão nenhuma. Agora, se você para fazer o trabalho de, eu tenho que resumir em um parágrafo tudo que eu quero passar. Isso realmente é o trabalho. Gasta energia, mas eu acho que é o que resolve o problema. Você consegue se comunicar de uma forma mais clara e de uma forma concisa também, né? Perfeito, é isso. Então, eu acho que, em resumo, a gente trouxe hoje a principal ferramenta, que é eliminar o máximo possível a multitarefa. A gente sabe que não é fácil, mas aqui eu acho que
quais foram as principais dicas que a gente trouxe aqui, né, Guta? Primeiro, a questão do deep work, desse trabalho profundo, da gente conseguir bloquear ali 3 horas no dia, para realmente você conseguir fazer um trabalho mais profundo, eliminando as notificações, guardando o celular, customizando o seu celular para adaptar para sua vida. Sim, porque você tem que estar tranquilo, sabendo que você está ali nas 3 horas, e não é que existe uma demanda ali, ó, não, não é isso. Está programado que durante essas 3 horas está tudo bem, está tudo sob controle, você deve ficar ali nas 3 horas num trabalho que seja o que vocês, né, estudar, enfim, durante essas 3 horas de uma forma tranquila, porque não adianta se colocar à disposição você mesma a ficar 3 horas isolada do mundo e não avisou o mundo que você vai ficar isolada 3 horas. Porque depois vem muita cobrança e aí acaba se relacionando a esse momento que era para ser um momento interessante, bacana, numa coisa negativa, concorda? Perfeito. E o jejum de distrações, que eu acho que nos ajuda muito a evitar essa multitarefa, da gente realmente repensar os momentos onde a gente precisa pegar o celular, onde a gente precisa das redes sociais, da gente limitar o nosso tempo. Então, a tecnologia é maravilhosa e está aí para isso. A gente falou também muito do time blocking, da gente ser guardião do nosso tempo, e ter certeza que a gente está tirando a lista de tarefas do papel para o calendário, para a nossa agenda, junto com todos os outros compromissos daquele dia, né? Então, eu acho que essa ferramenta é essencial. E, por último, o Active Recall, né? Que é essa ferramenta de como que a gente consegue reter melhor a informação, como é que a gente melhora o nosso aprendizado, através dessa ideia de você realmente usar o caderno físico, de você explicar um tema, uma nova ideia para alguém, é uma forma de você praticar aquele conceito, simplificar aquele conceito e personalizar aquele conceito, né, para você reter melhor e transmitir ele de uma forma mais simples. E nesses momentos a tecnologia é maravilhosa, mas para captar talvez ideias mais abrangentes, mas para o aprendizado, para a retenção de conteúdo, a gente deixa o computador de lado, a gente deixa o celular de lado e usa ferramentas, acho que mais tradicionais. Sabe que a escola do meu filho, do André, eles têm uma das bases de como eles aprendem ensinando. Então, o mais velho sempre ensina para o mais novo. Só que para ele conseguir ensinar, ele tem que saber o conteúdo. Então, muito diferente da maioria das escolas hoje em dia, né? As tradicionais, que só recebem informação. Você concorda? O professor está ali na frente falando, a pessoa, o que ela faz? Ela pega a informação, bota no caderno, e depois ela faz o quê? Passa para a prova. Ou seja, ele é um meio, uma passagem de informação, só que não quer dizer que ela tenha apreendido mesmo o conteúdo, porque ela não precisou, em nenhum momento, fazer um resumão ou ensinar alguém, enfim, o assunto. Maravilhoso e muito mágico esse processo. Então, para aqueles que têm vontade, né, de melhorar a produtividade ou que conhecem alguém que está vivendo nesse nosso mundo caótico, né, do dia a dia e que quer fazer menos, mas entregar mais, com mais produtividade, compartilhem, comentem aqui com a gente e contem pra gente qual que é a sua ferramenta de produtividade favorita.